teremos mais um tempinho, ficamos nós um pouco mais, mas foi para termos um sabor de como foram as partilhas e a semana. Então, lembrando que agora a gente passa a palavra ao Adroaldo e depois a gente se encontra para tirar as dúvidas ou quem sabe, se mais um outro grupo deseja partilhar, fica à vontade. Adroaldo, seja bem-vindo, uma boa noite, está contigo. Muito boa noite a todos vocês. Vamos então nos preparar para esse nosso último encontro, invocando mais uma vez a presença e a força do Espírito, esse Espírito que já pairava no início da criação, estabelecendo o cosmos em meio ao caos, e esse mesmo Espírito que continua agindo na criação inteira em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos filhos e filhas do vento, arruá de Deus. Homens e mulheres do vento, somos todos nós quando nos deixamos mover de acordo com os movimentos do coração de Deus e da paixão pela humanidade. Movidos por ti, Espírito de Deus, acreditamos e construímos mediações libertadoras que promovem a vida, incentivam e enobrecem o espírito humano. Nosso tempo pede que sejamos homens e mulheres do vento, que ajudam o mundo a respirar e sentir a vida palpitar, que buscam na terra viver o sonho do reino, que alimentam as chamas da esperança nos corações sonhadores, que se reconhecem humildes ante a misericórdia e o infinito de Deus, que acreditam na força dos pequenos e dos gestos simples, que vibram com as conquistas justas e que se compadecem da miséria do humano, que cuidam de tudo e de todos com ternura e carinho. Como filhos e filhas do vento, basta deixar-nos envolver, escutar o sopro daquela voz que habita a dimensão mais profunda da vida e que se aninha nas cavidades mais secretas de nossa existência. És o sopro que nos faz viver e viver em plenitude. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No encontro passado, o foco da nossa conversa, ou dos nossos pontos para a oração, estava justamente nesse mistério da encarnação, que foi rezado ao longo dessa semana, e como na encarnação toda a criação também foi afetada, porque a própria terra acolheu no seu ventre, né, o Verbo eterno. A própria terra também contribuiu com todos os seus elementos físicos, químicos para o corpo, né, de Jesus. Então, Jesus se faz terra, se faz irmão universal, e com isso ele se revela como o príncipe da paz. E, e de fato, já no seu nascimento, essa paz vai ser cantada pelos anjos. Nós vamos dar esse pulo, esse salto, né? É, Agora focando no mistério da ressurreição, que são os dois mistérios centrais na vida cristã, a encarnação e agora a ressurreição. E também a ressurreição, ela vai iluminar toda a criação. A ressurreição de Jesus também afeta toda a criação, toda essa rede de vida, né? De fato, já na sua ressurreição, o Cristo ressuscitado, ele vai também pacificando as pessoas que estavam quebradas pelo fracasso, pela derrota, pela tristeza, né? E através da sua presença pacificadora, ele foi abrindo horizontes, né, de sentido para as pessoas, foi retomando a própria missão, né? Foi confiando uma nova missão. E de fato, como essa paz do ressuscitado ela vai contagiando e vai reforçando as relações. Mas não só entre as pessoas, né? Porque de fato a ressurreição vem lá das profundezas da terra, né? Assim como a terra acolheu Jesus no seu ventre, numa gruta, também na sua paixão e na sua morte, Jesus foi enterrado, a terra acolheu, né? E Jesus foi semeado na terra, e por isso que a ressurreição implica de fato esse novo nascimento. Ele nasce do chão, da terra, das profundezas da terra. Então, por isso que é um novo tempo, uma nova criação, uma nova paz, ela é comunicada.
né? Porque tudo vai ser reconstruído, restaurado por esta presença e e por esse mistério da ressurreição. Então, como Cristo, como ressuscitado, Jesus se torna agora cósmico. Todo o universo também vai ser iluminado, né? Tudo volta a ser integrado, interconectado, né? Então, de fato, a paz vai ser esse atributo do ressuscitado, né? E por isso que a primeira coisa que vai comunicar aos seus discípulos, quando estavam presos, estavam, né, fechados numa casa, vai ser justamente isso, né? A paz esteja com vocês, né? Já no seu discurso em São João, Jesus vai dizer, né? Eu dou a minha paz, eu vos dou a minha paz, né? Então, esta paz, né, que é dada por Jesus, ela é reveladora também da identidade de Jesus e também é reveladora da identidade do ressuscitado. Quer dizer, à luz da ressurreição, o ser humano revela a sua identidade na presença pacificadora. O ser humano se revela pela paz, porque a paz, ela é uma beatitude original, ela é da essência do ser humano. Então, por isso que o encontro com o ressuscitado possibilita que essa paz interna, muitas vezes atrofiada, escondida, ela vai se manifestando. Então, a paz interna também ela é ressuscitada. Então, quando Jesus né, diz, a minha paz eu vos dou, e não é como a paz do mundo, né? Mas uma paz que brota, né, do interior da pessoa. E Jesus também então, ele revela essa sua identidade, ou seja, essa profunda sintonia com o Pai, né? A sua paz brota da profunda união com o Pai e da sua comunhão com toda a criação e da sua profunda também comunhão com todas as pessoas, de maneira especial os mais pobres e excluídos. Então Jesus sempre foi pacificador, né? Porque nunca se impôs às pessoas, nunca veio ameaçar, nunca fez um discurso, né, de ameaça ou de julgamento, né? Sempre revelou-se como manso e humilde de coração, né? Isso na sua vida, toda a sua vida. E na ressurreição isso é planificado. Então, a primeira atitude, né, do ressuscitado no encontro com as pessoas é justamente isso, é comunicar esta paz para reconstruir as pessoas. Então, é na paz que as pessoas vão sendo também ressuscitadas, reconstruídas na sua essência. E que, de fato, esse dom do ressuscitado, a paz, né, ela é expansiva, né, ela ilumina e integra toda a natureza, toda a criação, né, primeiro, porque a ressurreição brota das profundezas do chão, da terra, né? Então, por isso que também a natureza inteira agora, né, ela se revela como uma nova criação, um novo tempo, né? E aí, então, o ressuscitado, não só ele experimenta isso, essa paz que vem agora de toda a natureza, toda a criação, mas ele também ele tem um rosto pacificador, uma presença pacificadora, e através da sua presença pacificadora, ele deixa transparecer o melhor que há nele, né? Então, daí ele comunica também o dom do Espírito, o dom do perdão, o dom do envio, o dom da comunidade, o dom da fé, são frutos da própria ressurreição, mas começa por esse dom da paz, como a paz vai quebrando ali a tristeza, né, o fracasso, a dor, né? Então, essa é a primeira imagem que nós, que os evangelhos revelam, né, do ressuscitado como presença pacificadora, né? E aí, então, no fundo, na ressurreição de Jesus, acontece aquilo que seria a plenitude desta paz que foi sendo vivida, né, ao longo da vida de Jesus, né? Ele sempre se deixou conduzir, por esse espírito pacificador, né? E vai propor também para os seus seguidores, né, uma bem-aventurança, né? Felizes os que promovem a paz, ou felizes os pacificadores, né? Porque aqui está a essência de quem o segue, né? E aí então essa força mobilizadora da paz que se manifestou na vida pública de Jesus e agora
na sua ressurreição, esse dom da paz é comunicado. Então, as pessoas ressuscitadas, as pessoas que o seguem, já são pessoas ressuscitadas e por isso deixam transparecer essa força mobilizadora da paz. Então, a marca da missão de quem segue Jesus, agora como ressuscitado, é justamente ser presença pacificadora ou construir ambientes de paz. Então, quando essa paz ela é atravessada pela ressurreição, ou quando ela é perpassada pela ressurreição, de fato se torna um modo de viver, né? E aí, então, como essa paz se revela, então, na liberdade, na verdade, no encontro com o diferente, na atitude de acolhida, na presença compassiva, enfim, são diferentes expressões, né, desta paz que brota do próprio interior. Então, esta é a novidade que nós encontramos nos evangelhos, né, o encontro com o príncipe da paz e agora com o ressuscitado que comunica o dom da paz, vem nos dizer que a paz faz morada em nós, né? Só que nós talvez não soubéssemos disso, né? Então, é uma revelação daquilo que é a nossa identidade profunda, né? Mesmo que atravessemos conflitos, divisões, situações complicadas, né? É como uma tempestade no mar. Por cima, né? Tudo está revolto, mas nas profundezas há uma paz, uma serenidade. Então, por isso que a paz, ela sempre faz referência, né, ao silêncio interior, à escuta interior, à descida às dimensões mais profundas. Quem fica muito na superfície de si mesmo, na aparência ou na exterioridade, fica difícil de provar essa paz, porque aí ele fica nesse movimento do vai e vem das coisas, dos conflitos, das situações tensas, né? E acaba se perdendo. Então, se ele não tem acesso à sua própria interioridade, ele vai sendo levado pelas circunstâncias, né? Então, como diz aí dizia o padre Libânio, né? A paz soa suave ao ouvido, saborosa ao paladar, macia ao tato, perfumada ao olfato, sonhadora aos olhos. Onde está o olhar, aí está o amor, né? Então, como de fato essa paz, ela se expressa através de todos os sentidos, né? São sentidos abertos, né? É a pessoa que está sensibilizada a partir da sua interioridade, dessa dimensão mais profunda, todos os seus sentidos se fazem abertos. E por isso também ela vai, com sua presença pacificadora, vai despertando a paz adormecida no outro. Por isso que a paz ela vai ela é contagiosa, né? Ela vai mobilizando as pessoas, né? Então, diante de uma realidade dividida e conflituosa, né, de guerras, há uma certa tendência, muitas vezes, a um desânimo, né, diante da grandeza dos conflitos, da cultura do ódio, da intolerância, né? Mas nós esquecemos como a paz ela é revolucionária, né? Então, esta paz vai adquirindo rostos, né? Rostos no cotidiano da vida. Então, paz solidária, que abraça os excluídos. Paz, resistência, né? Que não se acovarda. Paz, audácia, que não se amedronta. Paz limpa, que não se corrompe. Paz profética, que encarna a justiça. Paz rebelada, que não se dobra. Paz estética, que revela a face bela da humanidade. Então, são expressões desse rosto, dessa paz, né, que vai brotando do interior de cada ser humano. Então, por isso que a experiência do encontro com o ressuscitado, e aqui eu faço menção, né, dessa dimensão da nossa essência enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, de fato, no encontro com aquele que é a paz, que transmite essa paz, a paz ressuscitada, então, essa paz interior em cada um de nós vai sendo mobilizada, despertada. E ela, então, se manifesta através do nosso ser, do nosso sentido, das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso coração, dos nossos pés, e que se expressa através de um compromisso, de uma proximidade, de uma comunhão ou de uma presença compassiva junto aos outros, né?
Então, esta paz inaugurada por Jesus, né? Um dos textos bíblicos que eu vou indicar é justamente isso. Essa paz inaugurada por Jesus, essa paz é comunicada aos seus discípulos. Quando ele envia o seu grupo, né, a primeira coisa é isso, né? Ao entrar nas casas, comunicai a paz. Então, a primeira coisa é isso, ser presença pacificadora, né? Criar espaços de paz, ambientes de paz, porque onde há paz, então todas as intrigas, né, as desconfianças, as suspeitas vão sendo quebradas, né? Então, essa presença pacificadora, né, é que vai mobilizando, vai criando um clima de maior acolhida, de maior confiança entre as pessoas. É, então, por isso que se trata de enraizar ou de abrir espaço interior para que essa paz profunda, né, no encontro com o ressuscitado, possa se manifestar, né? E é interessante, na Folha também eu cito isso, que na própria liturgia funeral, né, há essa expressão, né, descanse em paz, né? Essa é tá lá no rito, né, das Ezequias, né? Descanse em paz e que brilhe a luz perpétua. Então, paz e luz, né, se integram, né? Onde a paz irradia a luz, onde a luz há clima de paz. Então, como o último momento da vida da pessoa, ou a pessoa já faleceu, né? Mas a comunidade, né? Quer dizer, deseja, né? Esse dom, descanse em paz, repouse em paz, na paz de Deus, né? Então, essa paz que é vivida ao longo do tempo, né? Já nesse momento, né? Da liturgia das Ezequias, também essa paz ela é relembrada, né? Porque se trata dessa paz plena, né? Aquilo que o ser humano tanto aspira e tanto deseja, agora nos braços do Pai vai encontrar esta paz permanente, né? Então, por isso que a experiência do encontro com o ressuscitado, né, que vai despertando essa paz dentro de cada um de nós, né, e quem vive de fato a partir desse encontro com o ressuscitado, né, vive em estado de paz. Né? É um estado de paz, não são atos pacíficos, né? É um estado permanente, é um modo de viver que é contínuo. E que isso significa, então, uma profunda comunhão, profunda sintonia com o príncipe da paz, uma profunda sintonia, ou deixar-se conduzir pelo Espírito que pacifica, né? E como essa paz ela vai se abrindo, vai se ampliando, então é claro que também implica uma paz com toda a realidade, com toda a criação. E essa criação que já foi também iluminada pela experiência do ressuscitado. Por isso também a criação nos pacifica. Quem tem um coração pacificador se encontra também com a paz da natureza. Então, uma paz reacende a outra, né? A paz interior também se visibiliza no respeito, no cuidado da natureza, da criação, na proteção das diferentes expressões de vida. E, ao mesmo tempo, o encontro com a natureza ressuscitada, porque ela também gerou, né, a ressurreição, o Cristo ressuscitado. Então, também a própria natureza vai nos pacificando continuamente, né? Então, aqui está, aqui seria o traço original dessa paz cristã, né? A marca de Cristo, a paz cristã, que é de fato essa experiência vivida como gratuidade, como dom, né? Como presença compassiva, né? É, enfim, um deixar-se conduzir pelo Deus da paz, né? E para que possamos ser mananciais de paz o tempo todo. Por isso que é um estado, né? É um estado de paz, né? E aí, então, nesse sentido, os evangelhos, de maneira especial Mateus e Lucas, né, realçam muito bem essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados que promovem a paz, né? Então, quem vive de fato esse espírito das bem-aventuranças, né, vai afastando do seu coração todas as sementes do ódio, da intolerância, da ofensa, do preconceito, né? E claro que quando nós nos sentimos nesse contexto marcado por profunda indiferença, por profunda violência, né? Então, é claro que isso nos afeta, né?
mas isso não deve atrofiar ou abafar esta paz ressuscitada que já está presente no nosso próprio coração e que e essa paz interna nos impulsiona a uma presença mais terna, mais compassiva, mais acolhedora, né, diante dessa realidade tão dividida, né? Então, ser testemunha, ser sinal desta paz. Então, aqui está a identidade profunda de quem segue Jesus Cristo, né? Ele que foi presença pacificadora no mundo onde ele viveu, marcado por grandes conflitos. Então, também quem o segue tem essa serenidade de deixar transparecer esta paz que se manifesta talvez em ambientes pesados, divididos, né? Mas como essa paz faz diferença, ela que vai transformando a realidade, né? Então, eu indiquei textos bíblicos, aí vocês podem ir rezando ao longo desta semana, mesmo que esse tempo da criação termine agora no dia 4, né, dia de São Francisco, mas quem quiser pode continuar aprofundando. E aí, então, o texto de Mateus 10, 1 a 15 é o texto do envio. Jesus envia os seus discípulos, né? E ali tem uma marca, né? Da identidade daqueles que são enviados. Eles são portadores da paz. Então, nos lugares onde vão, nas casas, né? Vão comunicar esta paz, né? Eles não vão comunicar ameaça, um julgamento, não, são portadores da paz. Em João 14, 23 a 31, né? Aqui, nessa última conversa de Jesus, no contexto da última refeição, né? Jesus faz essa comunicação, né? Dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá, né? Então, uma paz diferenciada, né? Essa paz que é o melhor que o próprio Jesus nos comunica. E por isso que também esta paz cristificada no nosso próprio interior é o melhor que nós temos, é o melhor que nós podemos também contribuir com os outros, né? É, aí tem vários textos de Isaías, né? Isaías é o profeta da paz, né? Ele denuncia, né, as situações de conflitos, as violências, mas também sempre anuncia essa paz, né? Então, Isaías 11, 1 a 9 fala dessa paz como a integração de todos os animais com o ser humano, né? Então, há uma integração de toda a natureza. No Isaías 52, 7 a 10, fala como são belos os pés daquele que anuncia a paz. Como são belos os pés. Então, essa paz que rompe distâncias, né, que se manifesta nesse deslocamento, nessa peregrinação em direção, muitas vezes, a realidades duras e difíceis, né? Como são belos os pés daquele que anuncia a paz. Em Colossenses 3, 12 a 17, onde São Paulo traça um pouco aquilo que seria a identidade da nova comunidade cristã, ali tem um ponto, né, tem um aspecto, né, diz: reine em vossos corações a paz de Cristo. Reine em vossos corações a paz de Cristo, essa paz profunda interna. Jeremias 14, 17 a 22, e ele faz essa denúncia, né? Quando o ser humano ele rompe a aliança, então a paz vai ficando, vai desaparecendo, né? O ser humano que rompe a aliança com Deus, com a natureza, com a criação, com os outros, né? Então é claro que onde há ruptura ou quebra de amor, de relação, ali a paz não pode se manifestar, né? Depois também Isaías 57, 14 a 21, né? Ele vai dizer que não existe paz para os injustos, né? Quem pratica a injustiça, de fato, não deixa aflorar a paz, né? Porque abrir espaço para a paz significa ter presença marcada por essa justiça, né? Por esta acolhida do diferente, né? E ali então na oração, né, tem algumas indicações ali, né, algumas sugestões, talvez para ir pensando ao longo desta semana nas suas orações. Então aí diante das redes sociais, né, que expelem tanto ódio e violência, rompendo toda a possibilidade de relações pacificadoras, como você reage? Né? É conivente, assume atitudes de denúncia e crítica, né? Nós temos aí uma ferramenta, né? As redes sociais, que deveriam ser meios, né? Para
para contagiar a paz. Mas muitas vezes esses meios, né, são terríveis, né, porque eles alimentam ódio, intolerância, preconceito, violência, né? Como você se situa diante do atual contexto social, político, religioso, profundamente dividido, né, marcado por conflitos e intolerâncias? Sua presença é reveladora da paz comunicada pelo ressuscitado, né? É, a destruição da casa comum é a expressão de um processo de desumanização que nós estamos vivendo, né? A crise ecológica desmascara a crise humana. Então, que gestos concretos assumir, né? Como pessoa ressuscitada, como pessoas ressuscitadas, que gestos concretos poderíamos assumir, né, para reverter esta situação, né? Então, crer no ressuscitado significa, né, ser colaborador, construtor desta paz, de novas relações, de respeito à diversidade de vida, né? Eu não posso crer no ressuscitado se eu sou né, uma pessoa que contamina, que é violenta, que destrói as relações, não tem sentido, né? Nós estamos aí às portas da COP26, né? Que é esse grande evento mundial, que vai ser feito aqui no Brasil. Mas não sei, dá a impressão que, pelo que eu estou vendo, né, que as pessoas, pelo menos os cristãos, não estão muito interessados, não. Não, não, é uma coisa, né, de alguns países que estão ali, né? Quer dizer, qual é o grau de interesse, né? Estou me informando, estou buscando conhecer um pouco quais são os temas, né, que vão ser tratados, né? Nas minhas conversas, eu lembro disso, dessa COP, que está aí, tá às portas, né? Ou é mais um encontro mundial que não me afeta, né? Então, que contribuições poderiam ser ativadas, né? Então, ter presente isso, essa realidade, né? Esse grande encontro mundial, né? Que traz à tona essa realidade, né, da destruição que nós estamos vivenciando, né? E a responsabilidade, né? Então, não é só das autoridades que estão, né, governamentais que estão programando isso, mas é claro que que isso tem que se espalhar, né? Porque de fato essa grande preocupação com toda a criação, né, com o cuidado, com a proteção, ou buscar outras mediações, né, para cessar esse processo de destruição que nós estamos vivendo. Não é só da natureza, da criação, mas do próprio ser humano, né? Então, é claro que como é que a paz pode se manifestar no meio de tanta destruição? Então, por isso, há uma inquietação mundial, né? E muitas vezes nós cristãos estamos aí passivos, né? Fechados nas nossas devoções, nos nossos ritos, nas nossas doutrinas, no nosso mundinho, né? Nos nossos guetos, e temos dificuldades de conversar com quem pensa diferente, com quem tem outra visão, de outra cultura, de outra religião, de outra maneira de ser, né? Falta essa liberdade, né, de acolher o diferente, né? Jesus foi presença pacificadora porque ele não teve medo de se aproximar das pessoas, da realidade. Ele foi alargando fronteiras geográficas, culturais, religiosas, né? Então, uma paz tímida, uma paz atrofiada não tem sentido. Ela é expansiva pela sua própria natureza. A paz é como um perfume, ela se espalha, né? Então, diante desse contexto no qual nós nos situamos, né, ter presente também este evento, né, e aí buscar também conhecer um pouco mais, né, verificar algumas indicações, ou enfim, sugestões, gestos concretos que vão sendo apresentados, né, que pode ser vivenciado no nosso dia a dia. Não é uma coisa lá né, de alta cúpula, né? Sim, lá em cima tem as suas discussões, mas isso deve chegar até a nossa realidade cotidiana, né? Para não ser mais um evento, né, que acaba só no evento, né? E aí então aquele estado de paz a qual somos chamados pode ficar de escanteio. Então, tá aí a proposta para mais esses dias, né, de oração, né, aprofundando esse tema que nos foi proposto, né, paz com toda a criação, e de maneira especial essa paz que é experimentada no encontro com o ressuscitado, né? Ele é o centro da nossa fé, né? E por isso também essa paz que ele nos comunica como ressuscitado, né,
deve despertar essa paz interior para que, como ressuscitados, possamos também ser presenças pacificadoras no nosso dia a dia. Então, deixo aqui o meu abraço, né? Agradeço a presença de vocês ao longo desses encontros e, quem sabe, no próximo ano estaremos novamente aqui, nesta sala virtual, talvez com outro tema, mas sempre trazendo esta realidade, essa inquietação com respeito ao cuidado e à proteção da vida da criação inteira. Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado, Adroaldo. Queremos aqui, em nome do secretariado de todos e todas, agradecer, né? Teve um amigo meu que, olhando os textos, ele pediu de quem é esse texto. Eu sempre falo que é do amigo meu, que é de você, porque ele me perguntou quão tanta sensibilidade tem a criação e que dele nunca mais viu a criação da forma que ele tinha, né? E agora com um novo olhar. Então, queremos te agradecer. É o sexto ano já. Esperamos Sim, contá-lo no próximo ano contigo. Obrigado pela tá dedicação, bom. pelo Obrigado. carinho. E Tá muito bem. quinta-feira nós vamos nos ver para partilhar essa semana de oração mesmo, terminando no dia 4. Então, um Tá abraço a bom. todos aí em Itaici e muito obrigado, tá? Obrigado. Tá bom. Fique com Deus. Tchauzinho, então.